Então tá, depois dessa minha falta de humildade, eu queria seguir para a próxima pergunta, que é assim, quais são as principais diferenças entre a carreira pública e a privada? Mais ou menos nesse ritmo aí, nessa ideia. E até complementando, porque é uma dúvida pessoal mesmo, como é o chefe da carreira pública e o que diferencia da privada no que diz respeito à possibilidade de criar, de sair um pouquinho daquele quadrado, daquela bolha, e o cara fazer algo que vai dar o resultado, mas de uma forma um pouco diferente. Olha, eu não sou o cara mais indicado para falar até sobre a privada, porque eu nunca trabalhei no setor privado, né? Sempre trabalhei em órgão público ali desde o nível médio ali na prefeitura, aqui em Portão, e depois fui para o fórum, né? Mas nota a diferença, eu noto a diferença dentro dos poderes ali, né? A questão da subordinação ali do chefe ali no nível do executivo municipal é muito diferente do que acontece no judiciário ali estadual, né? O nível de exigência, a cobrança, até essa parte de inovar mesmo, de poder crescer, né? Fazer funções diferentes, então é bem diferente mesmo. Mas não tenho experiência no setor privado, então vou ficar devendo nessa aí. Assim como o Eric, eu também só fiz estágio e trabalhei em órgão público. Mas falando sobre a questão do chefe, depende muito. Assim, eu tive a sorte de trabalhar com chefes que gostavam do diálogo, que gostavam de receber novas ideias, que gostavam de que a gente discutisse os casos. Então, trazer jurisprudências, trazer novos entendimentos, coisas novas para eles, assim, eles gostavam. Inclusive agora eu sou oficial escrevente, eu atuo como auxiliar de juiz. Eu trabalho fazendo despachos e no gabinete do juiz. E ter essa liberdade com o juiz de conseguir chegar e dizer, olha, tem aqui um novo entendimento, estou pensando em aplicar e tal. Os juízes geralmente são, assim, eu devo ter tido sorte, mas todos que eu trabalhei gostavam de novas ideias, iam, se interessavam e tentavam também trazer novidades para a gente. E sempre foi um trabalho com muito diálogo, assim, muito bom de trabalhar. Só algumas coisas que às vezes tu tem algum entendimento diferente deles e daí tu tem que adaptar ali a decisão que tu fez ao entendimento do juiz, porque no final é ele que assina, né? Então tem que ser conforme. Travou o Feltrines. Feltrinho virou um gelo. Continuo eu aqui, então? Acho que pode continuar o Jorge, depois qualquer coisa ele complementa. Eu também tenho um negócio depois eu comento. Uhum. Não, sobre essa questão do chefe também, assim como o Feltrin estava falando ali, eu sempre, mais a parte trabalhei com mais com promotores e agora como procurador da República, né? Também tive bastante sorte, eu acredito, né? Porque sempre foi possibilitada essa questão do debate, né? Conseguir debater com o teu chefe ali para chegar na solução ali, né, do caso. E, claro, algumas vezes ele tem um entendimento, pode ter outro, né? E aí, ao final, ali tu tem que adaptar o teu ponto à questão dele, né? Mas, geralmente, eles estão bem abertos ao debate, tu consegue conversar e chegar nessa O nosso chefe ali, né, né? o Johanna, no Ministério Público, era bem aberto, assim, a novas ideias ali de direitos. Ele não era nada conservador, né? Sempre bem mente aberto, assim. Sim, bastante. Não é aquele negócio de promotor de acusação e tal, era bem aberto, assim, a teses defensivas também, moderado, né? Tem a questão do promotor ou do procurador, tu denunciar o cara e depois tu chega ao fim do processo, tu vê que não tem provas, talvez possa ver que não tem a questão de pedir a absolvição do cara, né? Nesse ponto ali, a gente chegava no processo, via que não tinha provas, não tinha problema nenhum em pedir a absolvição, né? Ainda que ele tivesse denunciado. Então ele era bem aberto, assim,
essa questão do debate e das provas no processo. Não tinha muito aquela questão do orgulho, então, não, Não, minha era profissão é essa bem, aqui, eu tenho que fazer e azar. não, é bem aberto. O que eu acho, como vocês falaram, vocês tiveram um pouca experiência no privado, eu acho que eu e o Druz vão poder falar mais sobre isso, mas eu lembrei, enquanto vocês falavam, de uns stories que eu vi no Instagram de uma, né, como é que eu posso dizer isso? Uma influencer no Instagram. Eu conheci ela há pouco tempo, ela ainda não é muito expressiva, ela tem poucos seguidores até, mas eu gosto bastante do conteúdo dela. Não que eu concorde com tudo, mas eu acho, cada vez eu tô mais na ideia de seguir pessoas diferentes e sempre tem coisas a pegar de todo mundo, não precisa só seguir aqueles que eu concordo com tudo. E é a Raquel Zucchi Silveira, @RaquelZucchiSilveira. Ela falou sobre isso nos stories, sobre que as pessoas perguntam muito isso. Como é que é trabalhar no setor público? Como é que tu te motiva? Se as coisas são tão, né, como é que foi que ela falou isso? Deve ter um destaque ali nos stories dela, que é bem organizadinho, deve ter falando sobre isso. Mas do que eu lembro, ela mais ou menos fala assim, gente, a grande diferença é que o meu chefe faz parte da estrutura do Estado, digamos assim. Né, quem paga meu salário é o Estado, via impostos de vocês. Ela é auditora fiscal aqui do Rio Grande do Sul. E ela fala sobre isso. A grande diferença é isso, de onde vem meu salário. Mas meu trabalho é um trabalho como qualquer outro setor privado. A motivação que eu tenho é a mesma que o pessoal do privado tem. Tem dias que eu não estou motivada, realmente, eu vou trabalhar sem muita motivação, assim como tem dias que eu estou muito motivada, e isso não é por causa do meu empregador, sim, isso é o ser humano que é assim, né? Todo mundo tem dias que o cara está empolgado, está ali motivado com o que está acontecendo, e tem dias que o cara não está tão motivado e vai porque é obrigado. Mas não, eu achei bem legal esse ponto dela de fazer as pessoas perceberem que não é porque agora eu tenho um cargo público, tenho estabilidade, a partir de agora minha vida no trabalho vai ser uma monotonia, nada está acontecendo, só fazer o automático. O jeito que ela falou deixou isso bem claro, assim, que tu pode trabalhar com inovação, com motivação, com liderança em qualquer lugar, não precisa ser privado. Tem esse mito aí, né, que é um mito. Servidor público trabalha pouco, né, que não é muito chegado no trabalho, mas é aquela coisa de tomar uma exceção ali como regra, né? Então isso vai ter tanto no setor privado quanto no setor público, né? Sim, sempre vai ter o funcionário, aquele que se acomoda e faz só o feijão com arroz, né? Não sai do quadradinho e faz tudo no automático. Mas valeu até vocês trazerem essa dimensão que eu não tinha desse debate com os chefes de vocês, os juízes, promotor, enfim, porque eu tinha em mente que às vezes não havia esse debate, que era meio algo de hierárquico ali, a ideia do cara tinha que se ajustar ao que ele queria e ponto, e não tinha espaço para uma conversa, para um diálogo construtivo, até porque o direito ele é muito dinâmico, então todo dia surge uma tese nova, todo dia tem uma modificação de jurisprudência e tem que estar sempre atualizado, né, cara? E é muito difícil não ter um debate para fazer as coisas funcionarem. E até aproveitando agora, então a gente já superou essa parte, que eu acho muito legal. A gente queria falar um pouquinho de vantagens e desvantagens da carreira pública. E de vantagens, e principalmente agora nessa função de pandemia, eu sei que já tinha no tribunal alguma questão de home office, eles estavam incrementando, era uma vez a cada 15 dias ou uma vez por semana faziam um rodízio de um servidor. Como é que é essa função, o filtrinho, flexibilidade, como é que tá? Sim, agora o tribunal, ano passado, ele regulamentou a questão do teletrabalho. Ainda sem advento da pandemia, sem nada. O tribunal regulamentou e estava começando a implementar. Acho que já tinha alguns servidores que já estavam fazendo, mas agora com a questão da pandemia, que todo mundo teve que entrar em teletrabalho, em home office, aí a gente
penou no início, assim, porque o Tribunal de Justiça nosso aqui ainda tem muito processo físico. Muito processo físico. Então, a gente, no início, quando estavam os fóruns fechados, nós estávamos trabalhando de sobreaviso. Cada servidor durante um dia. Então, a gente tinha que pegar aquele dia, ir para o fórum, pegar processos físicos, trazer para casa, trabalhar neles. Depois, no nosso outro dia de sobreaviso, levar os processos físicos para o fórum de novo e ajeitar tudo. Nossa, foi uma confusão. Agora a coisa está um pouco mais estabilizada, porque nós já estamos trabalhando em regime de semipresencial. Tem sempre um servidor ou dois que vão ao fórum durante uma semana e mediante escala. Nós estamos trabalhando uma semana presencial e 2 semanas em casa. Então já está um pouco melhor, a gente já está um pouco mais adaptado à questão do home office, inclusive todo mundo em casa, assim, questão de estrutura mesmo, de trabalho, de notebook, de tela. Eu, por exemplo, tive que pegar uma TV aqui que eu tinha e botar de segunda tela para poder trabalhar melhor, porque trabalhar só com uma tela, com processo eletrônico e a gente trabalhando aqui com acesso remoto ao nosso computador do fórum, mais o nosso computador, nossa, no início, assim, foi bem complicado, até a gente pegar o jeito e entender, mas eu acho que o home office, assim, agora quando todos os processos forem eletrônicos, como já é na Justiça Federal, acho que o Johan pode falar melhor, vai ficar melhor de trabalhar depois, quando todos os processos forem eletrônicos. Aproveitando esse gancho, até a gente no gabinete lá, a gente está em teletrabalho desde de março já, sem escala, até aproveitando a facilidade que na Justiça Federal e no nosso gabinete praticamente não tem processo físico mais, né? Como é tudo eletrônico, continua funcionando até funcionando da mesma forma que presencial, né? A gente consegue trabalhar em casa normalmente. E aproveitando essa questão, eu acho que isso vai ser o teletrabalho veio para ficar assim no serviço público, né? Porque talvez o pessoal tinha uma restrição, pensando que talvez não funcionasse, né? E eu acho que continua funcionando bem, ou até, em alguns casos, até melhor. O servidor consegue trabalhar bem em casa, né? Eu acho que isso vai acabar mudando até pela economia de gastos que traz, né? Trabalhando, tu poupa ar-condicionado, luz, isso eu acho que não modifica tanto, mas acaba trazendo bastante economia, né? Então, acho que é uma tendência que a pandemia trouxe, que vai ser um dos reflexos que vai ficar depois, né? E até também tem uma mudança aquela de perspectiva de alocação do servidor. Porque não é raro, o cara passa no concurso e te mandam lá para a fronteira, ou te mandam para outra cidade. Tu não tem essa opção de escolha logo no início e, possivelmente, o teletrabalho ele te dá esse maior conforto. Poder ficar na tua casa e trabalhar em outra cidade onde tu está realmente alocado. Eu acho que o Eric também, ele é de Portão e agora está em Santo Antônio da Patrulha, né? Aproveitando esse gancho aí de ir para outra cidade, quando eu fui chamado para o concurso, eu tinham 31 vagas, eu era o 35º a escolher. Então, eu estava esperando que tivessem 4 desistências, e eu tive essa sorte, tiveram mais do que 4 desistências. E na lista lá tinham comarcas de cidades boas, assim, tinha Caxias, tinha Passo Fundo, tinha... O que mais que tinha? Tinha Gravataí, Alvorada, se eu não me engano. E as cidades foram rareando. Chegou na minha vez, eu tinha para escolher Palmares do Sul, tinha para escolher Butiá, tinha Lagoa Vermelha, São Luís Gonzaga. Essas eram as 4 cidades que eu tinha para escolher. Que beleza! Aí eu acabei optando por Palmares do Sul. Uma rica cidade no litoral do Rio Grande do Sul, que vive da plantação de arroz, da pesca.
um município super pequeno e que me acolheu muito bem. E que hoje... E realmente, a cidade fica a umas 3 horas mais ou menos de São Leopoldo. Fica umas 2 horas de Porto Alegre, tinha ônibus só de Porto Alegre para Palmares. Mas, assim, foi uma experiência rica, foi uma experiência interessante, vivendo num município muito pequeno. Inclusive, no meu primeiro dia de trabalho lá, que eu fui almoçar no restaurante, a dona do restaurante chegou na minha mesa e me perguntou assim, me desculpa, mas tu não é daqui, né? O que tu tá fazendo na cidade e tal? Aí eu tive que contar que eu tinha vindo morar na cidade para trabalhar no fórum. Então, foi uma experiência, eu passei quase 3 anos lá. E agora eu consegui vir para Parobé, aqui mais perto de São Leopoldo, da região metropolitana. Mas é interessante isso do concurseiro também. O concurseiro tem que entender que nem sempre ele vai conseguir ficar perto da casa dele quando ele passar no concurso. Ele vai ter que escolher a cidade, vai ter que ir de peito aberto e não pode se apegar muito assim, porque senão querer ficar só perto da região onde mora, às vezes não é o que vai acontecer. Mas eu tive essa experiência de morar no interior aí por causa do concurso e foi bem gratificante, foi bem legal, foi interessante para minha experiência de vida. Eu acho que deve somar bastante coisa, né? Uma experiência bem interessante tu ir para um lugar assim, praticamente do zero, assim, sem conhecer ninguém. Que nem tu falou, tu tá tomando um café, chegar a mulher da cafeteria ali olhar, tu é estranho, né? Para ver como é engraçado essa questão. Às vezes a gente vive o nosso mundo, a nossa bolha, né? A gente acha que é uma lei a gente sair de casa, pegar o mesmo ônibus, Uber, né? Mesmo caminho, chega no trabalho, conversa com as mesmas pessoas e sai. E aí quando tu percebe que numa cidade a 2 horas e pouco, 3 horas daqui, tu é um total desconhecido, uma realidade totalmente diferente. Até vincula um pouco com a ideia do episódio lá com o Sérgio, que a gente teve o primeiro, na questão de liberdade, assim, questão de tu sair um pouco do teu normal, de tu simplesmente... Essa experiência com certeza te somou bastante, assim, em simplesmente começar do zero, começar a criar relações novas, a ver as coisas de uma forma bem diferente. Deve ser bem interessante. Sim, foi bem isso aí, foi muito legal. Só tu não podia ir tanto nos jogos do Inter, né? Não podia, eu tinha... Assim, eu até fui alguns, porque eu tinha um colega lá que também era colorado e a gente acabou indo. A gente foi contra o Palmeiras, numa Copa do Brasil. A gente foi em alguns, assim, fizemos um bate-volta meio corrido, mas valeu. É que foi uma época meio ruim de ir olhar jogos do Inter, né? Não foi uma época muito boa. Eu ia comentar que foi até bom, né? Tá longe da capital. Olha a corneta aí. Tu te exilou pra escapar. Alto corneta, né? A cidade lá tinha 2, 3 botecos, a gente acabou ficando amigo do pessoal lá do boteco, a gente ia assistir os jogos de noite lá sempre. Chorava abraçado. O Feltin, como bom colorado, ele não abandona, né? Podia estar a situação que fosse que ele estava lá no estádio torcendo, né? Cara, ali é o melhor local para tu fazer amizade, né, Feltrin? Boteco, exato. Tá no botequinho aqui na cidade, no interior, tu conhece todo mundo, conhece só o pessoal gente fina. Cara, e aproveitando ali, a gente estava falando de vantagem, um pouquinho de desvantagens, eu fiquei curioso, nessa função agora de pandemia, como é que é o plantão? Porque tem plantão, né? Acho que, não sei se é por semana, escolhe um por semana e pega para Cristo e o que chegar é teu. Sim, assim, no judiciário, nós temos o plantão regular, né? Toda semana tem a escala de plantão e toda semana tem um servidor de plantão. Sempre de quarta a quarta os plantões. Então, daí nós recebemos o telefone do plantão e daí nós temos que ficar atento, assim, né? Porque a polícia liga, os advogados, a gente tem que ficar atento aos processos. Inclusive,
durante a quarentena, muitos advogados, muitas partes ligavam, entravam em contato. Agora o telefone do plantão nosso aqui tem um WhatsApp, então entrava em contato para saber se abrir, se não ia abrir. Até que o tribunal regulamentasse tudo, assim, demorou um pouco, mas agora os plantões estão um pouco mais tranquilos, assim, de fazer. Eu fiz um agora em novembro, foi super tranquilo, mas depende do fim de semana. No meu fim de semana de plantão deu 4 prisões em flagrante, mais uma medida protetiva de violência doméstica. E então foi um plantão bem corrido, assim, mas teve plantões que eu passei sem o telefone tocar. Depende muito, a loteria, né? Depende de como é que tá, se tá mais movimentado, se tá menos movimentado. Mas sim, nós temos plantão. Não sei como é que é no Ministério Público Federal, o Johan pode nos falar aí. Sim, nós temos plantão também. Aí, cada mês é um procurador, né? Então, quando é de 4 em 4 meses, vai para o nosso gabinete, a gente divide entre os 3 ali. Só que o federal é um pouco diferente do estadual, porque a frequência com que tu tem que prestar algum atendimento é menor, né? Até porque, no meu caso, eu trabalho com um ofício criminal, então o plantão geralmente é algum flagrante de contrabando, tráfico internacional de drogas. Então, embora a área seja maior, a região de Passo Fundo, ali onde eu trabalho, né, pega muitos municípios, mas a frequência de ter um flagrante é um pouco menor que no justiça estadual. Né? É um pouco mais tranquilo, eu acho. Mas normalmente também, às vezes toca de madrugada, a gente tem que fazer uma peça ali meio com urgência, né? Mas é o ônus e o bônus, né? Faz parte da atividade. É um dos ônus, no caso. Como é que é para ti lá, Eric? A tua situação com o home office e também com os plantões? O home office, a dificuldade inicial que teve ali, que nem o Vitor falou, foi a questão dos processos físicos, né? Tinha muito processo físico tem muito processo físico ainda na justiça estadual. Então tem toda aquela questão de estar indo sempre lá buscando. Eu estou morando em Portão e sou lotado em Santo Antônio da Patrulha. Não é tão longe quanto era ali do Vitor, mas é 1h15, 1h20 de viagem, né? Então eu faço esse translado de buscar e levar processos físicos, faço em casa. Mas o eletrônico eu achei que tocou muito bem. Assim, o home office foi uma inovação que veio para ficar mesmo. E a questão do plantão, eu não faço plantão, eu acabo que não tenho funções de plantonista ali. A minha chefe, a juíza, que faz todo o plantão, ela mesma faz, e tem um servidor que auxilia ela, daí normalmente são os oficiais escreventes ali. Eu fico fora dessa parte do plantão. Escapou bonito. Escapei. O que eu achei Salvo engraçado... exceções, assim. Sim. O que eu achei... Eu não sei dizer exatamente isso, mas a minha observação, assim, do que eu vi, me pareceu, até me surpreendeu um pouco como o setor público, num geral, conseguiu lidar bem com a pandemia, assim, dos amigos que eu ouvi falar. Parece que talvez no privado já tivesse algum movimento nesse sentido, de pessoal trabalhando em casa e tal. Mas me parece que, digamos assim, se colocasse um do lado do outro nesse momento, me parece que o público ele conseguiu evoluir muito mais. O privado também teve, né, questão de home office e tal, mas era uma coisa que já não era tão estranho para ele, e parece que o público, não sei, a impressão que me deu é que o setor público conseguiu se adaptar muito mais fácil do que eu acharia, assim. Se me perguntassem antes da pandemia, eu ia dizer, né, é difícil. O pessoal está acostumado a ir lá no gabinete, né, vão se bater muito. Mas a impressão parece que foi o contrário. Na verdade, parece que se adaptaram muito bem, a galera está gostando. O processo eletrônico, o judiciário, ele foi fundamental para isso, né? Para ajudou funcionar. muito. Né? Então, do celular, qualquer advogado, servidor, ele pode ter acesso a qualquer momento ao processo ali, e telefone para conversar com os servidores, enfim, isso foi... A migração dos processos físicos para eletrônico, ele ajudou, mas o tribunal aqui do estado, ele deu uma patinada no início, assim, porque foram diversas resoluções que foram surgindo, porque ninguém sabia como a pandemia ia se comportar, e então demorou um pouquinho para os processos começarem a dar uma engrenada, para os advogados conseguirem eu tô falando por mim mesmo, né,
advogados conseguirem se adaptar ao sistema novo do tribunal. Eu acho que a gente trocou a roda com o carro andando, né? Então, deu certo, está funcionando agora, está mais alinhado. Agora os escritórios também já conseguiram meio que montar suas rotinas de trabalho remoto, de depois fazer algum rodízio no retorno gradual fisicamente nos escritórios, porque isso também teve uma mudança significativa, né? Então, foi uma evolução conjunta. O setor público ele já tinha meio que uma ideia, como o Feltrin falou, de teletrabalho, já tinha esse rodízio. Então, para eles fazer essa adaptação me parece, mais tranquila do que para os escritórios de advocacia que tiveram que se reinventar para conseguir trabalhar na pandemia. Inclusive no judiciário, a única questão que ainda está meio atrasado, digamos assim, é a questão das audiências. As oitivas de testemunhas. As audiências ainda aqui em Parobé, pelo menos, nós estamos fazendo algumas só, as mais urgentes, relativas a réus presos e infância e juventude. Mas as audiências ordinárias, por assim dizer, ainda não estamos conseguindo É que lidar demora bem. mais, né? A audiência ela se torna mais demorada. Isso, Não é aquela dinâmica de entra um da sala, sai, já fala com o outro. Então, isso, tem a questão da conectividade, das pessoas em casa, das testemunhas que tu tem que ouvir, a questão do áudio, as testemunhas agora em Santo Antônio já estão se dirigindo ao fórum. Então, o resto do pessoal está em casa, mas as testemunhas já estão lá. Mas é mais lento. Enquanto a gente fazia 5 audiências antes, a gente consegue fazer 2 agora, né? Então, a Sim, pauta, ela ocupa muito mais de pauta, né? Até é interessante isso das testemunhas do foro de Santo Antônio ter feito essas salas, as testemunhas terem que ir até lá para dar maior segurança para as partes e para os advogados também. É Tinha uma essa área dúvida. rural. É uma área rural lá, então muita gente não tem acesso à internet, né? Então não tem celular. Então o único jeito que tem de viabilizar o andamento do processo e fazer a audiência é a pessoa se dirigir ao fórum. Claro, todos os cuidados, tem termômetro, tem álcool gel, uma sala bem isolada lá, né? Mas pessoas sem internet, assim, uma área mais distante, realmente, se for só pela internet, fica inviável. E essa é uma das coisas que sempre vai ter que ter. É a questão da audiência, querendo ou não, ela vai ter que ser pelo menos parcialmente presencial. É um sistema híbrido aí. Eu acho que só a audiência ser, né? Não é só a audiência, mas, digamos assim, é a parte que está mais difícil de adaptar. E eu acho que isso vai também no sentido do que eu estava falando. Me parece muito pouco, assim, me parece um pedaço muito pequeno. Eu achava que iam ter muito mais problemas. E, assim, a percepção que eu tenho mais do setor privado, de algumas notícias que eu tive, né, de empresas que eu conheço, né, a impressão que me dá, mas aí é totalmente uma impressão pessoal minha, não tem fundamento em base em nada, assim, de estudos, mas a impressão que me dá é que os chefes no setor privado, eles têm um receio maior de que o pessoal em casa não vai trabalhar. Me dá essa impressão. Parece que eles não lidam tão bem com a ideia de dar tanta liberdade para os seus funcionários, como me parece que o setor público, não sei dizer muito bem por quê, mas me parece isso. Me parece que no setor público, o pessoal, seguinte, vamos fazer em casa e claro que deve existir exceções, mas realmente, assim, talvez o chefe no privado ali, ele tenha mais uma questão de achar que tem que estar sempre no controle de tudo, aquela questão até antiga, assim, de tem que chegar no horário exato, não pode atrasar 5 minutos, tem que fazer o horário de almoço no horário exato, tem que sair na hora certa, não pode olhar para o celular, não pode conversar entre vocês, tem que trabalhar. Depende da questão do controle, né? Às vezes sim. no privado é mais difícil controlar. Que nem a gente, o número de processos que eu fazia antes tem que ser o mesmo agora. Então é um controle fácil de se fazer, né? É fácil de ver a queda de produtividade se ela existisse, né? No setor privado, às vezes, já é um pouco mais difícil esse controle, né? O setor privado, a gente fala, é um negócio muito amplo, né? Tem empresa de tudo que é tipo de coisa, mas, num geral, essa impressão que me dá, assim, que parece que tem uma herança maior ainda do negócio de meio industrial, assim, tem que tudo funcionáriozinho certinho, entra em tal horário, sai em tal horário. Claro que tem empresas, né? Aí a gente vai entrar numa conversa de super empresas gigantes aí, de tecnologia, Google, né? A XP, essas empresas que têm já um
um nome muito grande assim no mercado, são muito conhecidas, elas realmente vão se adaptar melhor que o setor público, digamos assim. Mas, num geral, assim, das empresas, das realidades que eu conheço, me parece isso. Me parece que o pessoal não estava tão aberto assim para simplesmente deixar na mão dos funcionários e confiar tanto assim de que eles vão estar trabalhando da mesma forma, não achando, não, então tu vai para casa, tu vai fazer de conta que tu trabalha. Me dá bastante essa impressão. Ô, galerinha, vamos pro próximo assunto, daí a gente faz um outro, que esse aí falta 1 minuto para acabar. Vamos tocar direto ali para a lei de licitações e tal. Só pra Agora vamos dar puxar. uma acelerada, porque já passou de 1 hora, né? Uma acelerada e... Até deixa eu parar de gravar aqui. Onde é que tá?